Bom dia! Nossa, hoje tá frio. Tá muito frio. Eu tô indo de calça. Eu vou com esse casaco aqui, depois lá eu tiro. Mas tá muito frio. Hoje eu provavelmente vou ficar na pediatria. Eu tô animada. Então a gente chega lá, nós mesmos nos separamos, né? Mas como a gente tá fazendo um rodízio, então cada um já sabe onde que vai ficar. É isso. A gente vai começar um projeto de pesquisa baseado em desmame precoce. E nós vamos usar o relato das puérperas lá da unidade. Então vai ser bem legal. A gente vai desenvolver essa pesquisa e vamos apresentar no final. Vai ser tipo assim um trabalho de conclusão de semestre, sabe? E aí eles entregaram os equipamentos pra gente. Esses equipamentos são os EPIs. Então são 3 máscaras. E esse aqui são 3 aventais? Isso. São 3 aventais pra caso tenha alguma suspeita de Covid, alguma coisa, ou você só queira ir pra UBS com ele. Então, já tem os aventais e as máscaras. O face shield e o óculos de proteção, ele é o mesmo. Então, a gente não recebe mais dele. Então, aqui eu tenho pão integral, um ovinho e kiwi. Por cima eu coloquei um pouquinho de quinoa e chia. Agora, enquanto eu tô comendo, eu vou dar uma lidinha aqui nesse capítulo do Gusso, que é Cuidados no Puerpério. Nós vamos discutir hoje isso lá na UBS. E vamos comer. Gente, eu vim aqui fora um pouquinho. Eu tô com muita fome. Tive que parar um pouquinho pra comer. Mas já tô voltando pra sala. E até agora a gente pegou só casos bem tranquilinhos, sabe? Então vamos ver se aparece alguma coisa. Oi, pessoal! Acabei de sair da UBS. Hoje eu fiquei então na pediatria. Então nós acabamos pegando alguns casos de dermatite atópica, pegamos icterícia, né, que é popularmente chamada de amarelão, né, que você deveria deixar a criança tomando solzinho, né, sem interferência do vidro, né, da janela, então deixa no solzinho pela manhã um pouco. E aí ela ensinou como que faz pra gente identificar se a criança tá com icterícia. Então, são 3 pontos, né, então do rostinho, do pescoço, né, peito pra cima, do umbigo pra cima e do umbigo pra baixo. Então você vai pressionar, né, o dedo contra a pele da criança e tirar. Se ficar branquinho ali no lugar, igual fica na gente, então aquela parte tá normal. Agora, se ficar amarelinho, já deu pra perceber. Então o bebezinho, ele tinha do umbiguinho pra cima, na frente, só que atrás pegava até um pouco pra baixo do bumbum. Então é um caso de icterícia e a gente até debateu um pouquinho se deveria ou não recomendar para que ele fosse tomar aquele banho no hospital de luz. Mas não chegou a ser preciso, não. O caso da dermatite atópica, então o que é, né? A dermatite atópica, elas são bolinhas, pode ser grosseirinhas, né? Geralmente são bolinhas bem pequenininhas, geralmente nas dobrinhas, mas pode aparecer nas costas, pode aparecer no rostinho, né? Nas bochechas. E é uma coisa muito normal, não precisa de nenhuma pomada, tomar remedinho, não precisa de nada. E também tem a descamação da pele. A descamação da pele se dá pelo fato de que, né, o bebê morava na água. E aí agora que ele mora aqui na superfície é mais seco, principalmente nessa época de outono e inverno, o clima mais seco, então a pele acaba dando essas descamadas, a criança meio que troca de pele também, então é tudo muito normal, bem comum. Então os casos de hoje foram casos bem tranquilos e a minha professora explicou como que acontece esse contato, né? Hoje nós tivemos uma paciente
que foi levar o neném dela e foi a primeira consulta dela. Então, tem que pegar a anamnese, né? A anamnese é você retirar a história do paciente, perguntar a causa, né? O motivo da consulta, se tem alguma queixa, enfim. Depois a gente procura histórico prévio, alguma coisa que aconteceu durante a gravidez e como foi antes, né? Até chegar o dia da consulta. A gente também pega o histórico familiar, né? Se de alguma doença, alguma coisa que pode ter acontecido. Igual hoje a gente pegou muita rinite alérgica. A rinite é uma inflamação e ela é genética, né? Então a chance da mãe e o pai passar para a criança é muito grande. E aí que a gente vai pro exame físico. Então, ver se o neném tá tudo bem, se tá tudo certinho. Uma coisa que a gente tem discutido bastante é sobre o baby blues e a depressão pós-parto, né? Então, o baby blues acomete cerca de 80-90% das mulheres, né? O que é o baby blues? Ele é uma angústia, uma melancolia que a mulher sente e como se fosse uma tristeza, né? Então isso tem hormônios envolvidos, a mudança de vida, né? Agora ela é mãe, então muda muita coisa. Baby blues passa, né? Então ele também pode ser chamado de blues puerperal. Agora, o caso da depressão pós-parto já é uma coisa super mais complicada, muito mais delicada. A depressão pós-parto já não acontece com a mesma facilidade, não acomete a mesma quantidade de mulheres. Já é uma situação mais complicada, então ela já não tem aquele afeto com o neném. Ela pode ter, né, aquela sensação de querer sumir, né, querer sair. E tudo isso é uma coisa que acontece, não é culpa da mãe, não é por isso que ela vai ser uma péssima mãe ou uma mãe ruim. É por conta de tudo que está acontecendo naquele momento, então precisa de uma ajuda, né? Porque em alguns casos, cerca de 2% dos casos, pode virar uma psicose pós-parto. E aí na psicose pós-parto já é uma coisa bem mais complicada, né? Então é uma coisa que a gente tem que ficar bem alerta. Agora eu cheguei em casa, vou ter aula 1h30, mas ainda tá cedo. Então eu vou revisar para a prova de amanhã, preparar mais algumas coisas. E é isso. Vou mostrar um pouquinho dos meus resumos agora. Esse aqui é o caderno da prova de amanhã. Então, tudo que tá aqui, todos os resumos são da prova de amanhã. É bem bonitinho. Esse aqui são dos slides, algumas imagens do slide para que eu consiga entender melhor. Então, aqui os embriões, como que é, sobre os vasos ligados. Bastante coisinha. Oi! Eu tô estudando, então, tô revendo os meus resumos. Então, semana passada eu terminei de fazer todos os resumos que eu tinha para a prova de amanhã. Vou mostrar um pouquinho o jeito que eu gosto de estudar. Então, eu tinha falado que eu ia fazer o questionário, né? Esse aplicativo aqui chama Kahoot. E eu posso, tá vendo, ó? Eu já fiz 15 questões aqui. Então, eu coloco aqui, ó, a pergunta. Quais os componentes do disco embrionário bilaminar? E aí tem as opções aqui. Eu coloco qual que é a opção certa. Ele vai me gerar um link. Aí eu mando para as minhas amigas e todas elas podem fazer. Então, aqui eu tenho o meu resumo. Tudo que tá no meu resumo eu tô colocando aqui. Então, eu estava falando do disco embrionário. Tem tudo aqui, tem a resposta, tem fotinha, tem alguns desenhos. Cadê o desenho? Aqui. Tem os desenhos. Então, fica tudo mais fácil. E aqui é uma ótima para revisão, né? Aqui eu coloco o tempo da pergunta. Então, elas têm 20 segundos para responder a pergunta certa, senão vai pro próximo. E aí fica um joguinho bem legal. No final você acumula pontos, aí tem ranking. Bem legal. Ó, vou montar uma com vocês. Então, eu vou aqui no mais. Você pode ser um quiz, pode ser um slidezinho ou um verdadeiro ou falso. Eu quero um quiz porque eu quero dar mais opções. Então, eu quero saber qual que é a diferença. Então, aqui, acabei de digitar.
Qual a diferença entre o citotrofoblasto e o sincício trofoblasto? Então, ok, já coloquei a pergunta. Aí eu tenho 4 alternativas aqui para colocar. Aqui, digitei a resposta correta. O citotrofoblasto não está em divisão e o sincício trofoblasto está em divisão. Então, resposta correta. Ativei, vai ficar com certinho ali. Agora, nesse aqui eu coloco algumas coisinhas para confundir. Então, eu coloco o contrário, e aí a gente vai indo. Eu vou mostrando como que fica no final. Ó, ficou assim. Então, todas essas questões aqui que não estão com o verdinho, elas estão erradas. Então, essa foi a questão de número 16. Após 28 questões, estou acabada. Agora, eu vou dar uma pausa. Eu vou ver se eu assisto alguma coisa. Falei que eu ia descansar um pouquinho, tô fazendo o quê? Trabalho. Lembrei que tem trabalho pra sábado, e sábado meus pais vão casar. Então, sexta a gente vai arrumar algumas coisas aqui em casa, eu vou pintar meu cabelo, então a gente vai ficar meio por conta disso. Sexta eu não vou ter muito tempo pra fazer isso. Esse trabalho aqui que a gente tá fazendo é uma relação da síndrome do alcoolismo fetal com esses indivíduos no sistema prisionário, né? Então, esses indivíduos no sistema carcerário com essa síndrome. A síndrome do alcoolismo fetal é quando a mãe ingere álcool durante a gravidez. Bom dia! Ai, gente, hoje eu tô só aquele meme. Acordei, mas não recomendo. Ai, eu tô muito cansada, vou fazer um desabafo. Parece que é muita coisa o tempo inteiro pra fazer. E final de semestre nossa, terrível, né? Então, hoje eu tenho prova, eu tenho aula de genética primeiro, antes da prova. Mas só vai começar 1h30, então eu já tô estudando pela manhã. E vou continuar estudando antes. Eu já estudei pelos meus resumos, né? Já revisei neles, já fiz meu questionário. Agora eu tô estudando pelo Moore, que é um livro de embryo muito bom, que a minha professora recomendou. Ela tira algumas imagens, algumas questões dele. Então eu tô dando uma olhada nele também. E não tem muito mais o que fazer, né? Ontem eu dormi muito mal. E eu consegui quase terminar o trabalho. Então, já que eu tava acordada, né, já fui fazendo alguns trabalhos pra colocar coisa em dia. E eu quase terminei. Então, é aquele que eu falei da relação de alcoolismo fetal com o sistema carcerário. Tá muito legal, a gente achou um vídeo em inglês, então a gente conseguiu colocar legenda. Achamos alguns casos também bem atuais, sabe? De pessoas com a SAF, né, a síndrome, e que estão lutando na justiça, porque, enfim, tem vários fatores que tornam essas pessoas meio que incapazes de serem julgadas, né? E aí, como sábado vai ter como se fosse um segundo casamento dos meus pais, vai ser mais ou menos no mesmo horário do trabalho, eu vou ou gravar um vídeo ou gravar um áudio, eu ainda não me decidi, em que eu vou falar a minha parte, que aí eu apresento, né, mesmo sem estar ali ao vivo. Eu apresento, as meninas reproduzem, né, quando for a minha parte, e vai dar certo. Mas tá ficando um trabalho muito bom, tá ficando bem legal. Ai, passando só pra falar que eu consegui gabaritar a prova. E agora eu vou finalizar o vídeo, né? Acho que era a única coisa que tava faltando. Beijo!